No vídeo de hoje, vamos conhecer o Cessna Citation CJ4, desde o Cold and Dark até o pouso. Vamos fazer juntos um voo IFR completo na rota Guarulhos-Galeão, com planejamento feito no Planner Web da Microsoft. E aí, comandantes? Bem-vindos ao Só Taxiando. Esse é o canal de Flight Simulator onde a gente vai explorar juntos a nossa paixão por aviação, de forma descontraída e descomplicada, sem purismos, sem cobranças, no seu tempo, do seu jeito. Fique com a gente e bora voar? Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma coisa nova, tá? Que pode não ser nova para alguns de vocês, vocês devem conhecer, mas que é uma ferramenta de planejamento de voo fora do Flight Simulator. Mas ela é uma ferramenta que ela é da própria Microsoft e ela facilita o seu planejamento de voo, porque primeiro ela não está dentro do Flight Simulator, então você não precisa abrir uma aplicação pesada e tal para poder ir lá no tablet, no AFB e fazer o seu planejamento de voo. Ela já vai estar aqui disponível para você online e ela tem integração completa com o Flight Simulator. Você só precisa entrar aqui em planner.flightsimulator.com e ele vai pedir para você logar. Você pode logar com a sua conta Xbox ou, se caso você estiver jogando num PlayStation, com a sua conta do PlayStation, né? Eu entro aqui com a minha conta Xbox. Ele já vai entrar aqui abrindo o último voo que eu planejei, tá? Eu vou clicar já aqui em um novo voo. Criar um novo voo. Para mostrar para vocês a ferramenta. Ó, ele mostra um mapa, assim como lá no FB, na parte de planejamento de voo, ele mostra o mapa, só que aqui eu acho que ele mostra de uma forma mais completa, né? Por exemplo, ele mostra aqui as aerovias, né? Você pode até aqui escolher, né? Eu aqui pedi para ele mostrar, né, a IFR High, né, que são as rotas para aviões a jato, né? Acima de 18 mil pés. Mas se quiser também, ele mostra aqui as aerovias em FR Low, né? Aqui só para vocês verem a diferença, eu vou aproximar aqui de uma delas, por exemplo, aqui, que vai para São Paulo para o Rio, ó. As IFR Low, elas aparecem aqui como Zulu, né? Zulu 82, Zulu 49, Zulu 10, e as High, elas vão aparecer como Upper Zulu, uniforme Zulu, mas significa Upper Zulu 42, que é no mesmo lugar, só que é uma rota mais alta, né? Já vai mostrar aqui as aerovias. Ele mostra aqui todos os aeroportos, né? Tipo SDZH aqui, mostra todos os waypoints. Você escolhe aqui o que você quer que mostre ou não, tá? Na parte aqui de geografia, por exemplo, você pode colocar para ele mostrar as rodovias, né? Ele mostra até nível de rua, né? Se chegar em uma cidade como São Paulo, por exemplo, aqui, você vai ver até as ruas. É bem legal aqui esse mapa para você fazer o planejamento. E aqui você tem o menu onde você vai fazendo o planejamento do voo, tá? Eu vou direto para o planejamento do voo aqui, aos pouquinhos eu vou mostrando para vocês como que essa ferramenta se comporta, tá? Primeiro, ele já está aqui na ordem, né? Você escolhe o avião, né? Eu vou escolher aqui o Citation CJ4, que é o nosso avião. Ele já avisa aqui que alguns dados de performance dele não estão disponíveis, tá? A gente não vai entrar hoje com esses dados de performance porque não é o foco desse vídeo, mas ele vai utilizar esses dados de performance para poder fazer o voo. A gente vem aqui na rota, a primeira coisa que ele pede aqui é a origem, então a gente quer fazer um voo do aeroporto de Guarulhos para o aeroporto do Galeão, né? O último voo que a gente fez, né, testando aqui, apresentando para vocês o Pilatus PC-12, a gente fez uma ponte aérea Santos Dumont Congonhas, né? Então agora a gente vai fazer a viagem de volta, só que agora usando os outros dois aeroportos dessas cidades, né? Então a gente vai usar aqui o Galeão para chegar no Rio e vai usar o aeroporto de Congonhas para a gente sair de São Paulo. Então vamos colocar aqui na origem o nosso SBGR, que é Guarulhos, tá? Ele já escolheu aqui para mim a pista 10, vamos deixar a pista 10. Uma coisa interessante sobre Guarulhos e
e Galeão é que eles estão mais ou menos na mesma orientação, então as pistas deles são as mesmas, né? Os dois são 10,28, né? Claro, o Galeão tem uma segunda pista, né? Mas a pista principal, aquela mais longa, ela é 10,28, assim como a pista de Guarulhos, né? Então ele já pegou aqui a 10 e vamos aqui no destino, botar aqui SBGL, já está até aqui no meu histórico, que é o Galeão, né? E ele escolheu também a 10, né? Então vamos deixar a 10 mesmo, que fica decolagem aqui, linha reta, né? Se a gente não fosse usar aerovias, nós vamos usar um voo IFR, nós vamos voar a uma altitude mais alta, né? Ele já está calculando para mim Flight Level 190, ou seja, 19 mil pés. Aqui a gente já usa as aerovias mais altas, né? Então, é quase uma linha reta aqui entre esses dois aeroportos, né? Eles estão mais ou menos no mesmo rumo, né? Primeiro ponto, vamos escolher aqui qual vai ser o approach que a gente vai chegar aqui no Galeão. A gente quer fazer um voo IFR, né? Aqui já está marcado como IFR. E como que eu quero chegar aqui? Aí você vem aqui em Approach, você pode vir aqui em Add e escolher. Ó, tem vários approaches, e aqui ele separa o que é por instrumento, o que é visual. Lá no FB não separa, vem tudo misturado, né? Aqui você pode escolher por instrumento ou visual, e aqui por instrumento você tem, né, todos os ILS, os localizers e o RNP. Né? RNP não é um sinônimo, mas lá no FB aparece como RNAV. RNAV e RNP não é a mesma coisa, tá, gente? Todo RNP é um RNAV, mas nem todo RNAV é um RNP. A gente ainda vai fazer um vídeo falando sobre isso, né, sobre aproximações de precisão e de não precisão, para a gente falar as diferenças principais entre essas aproximações. Mas lá no FB ela vai aparecer como RNAV 10, o que também não está errado, porque ela não deixa de ser uma aeronave. O que é legal aqui é que quando você vai passando, deixa eu chegar aqui mais por cento, aparecem todas elas aqui, quando você vai passando o mouse sobre elas, ele vai mostrando ali na tela, né, qual é o desenho. Essa aqui, por exemplo, esse LS-10 X-Ray, né, é vindo ali mais do norte, né, ele vai mostrando aqui quais são essas aproximações, tá? E ele também tem uma coisa legal chamada Auto Select. Eu posso simplesmente clicar aqui, deixa eu voltar aqui, clicar no Auto Select, e ele vai pegar uma aproximação que ele acha que é a mais interessante para mim aqui. No caso, ele pegou o ILS-10 Tango, tá? Eu não vou fazer essa aproximação por ILS, eu vou usar o RNAV, o RNP, né? Então eu venho aqui, removo esse procedimento, vamos lá de novo, escolher aquele RNP, tá? E quando você escolhe, ele mostra aqui as transições. E você, mais uma vez, passa o mouse, ó, ele mostra onde que estão essas transições. Ó. Essa Almos é aquela transição que vem ali mais do norte. E você tem essa transmissão Bitox, que é a transição de quem vem aqui do oeste, na direção de São Paulo. Então eu vou escolher essa transição Bitox e selecionar. Ele já meio que acertou aqui a minha rota. Tá? E segundo passo, eu já tenho aqui qual vai ser o meu approach. Eu volto lá para o início. Cada pessoa planeja de um jeito, tá? Tem gente que vem do destino para a origem, da origem para o destino. Eu prefiro fazer dessa forma, você pode fazer como você quiser. Eu prefiro primeiro escolher qual vai ser a minha aproximação. Depois eu venho aqui escolher qual vai ser a minha partida. Tá? A partida, quando você faz uma partida IFR, né, é interessante você escolher uma partida que já te leve para uma aerovia. Né? Eu vou colocar o Auto Select para vocês verem mais uma vez, para ver se vai escolher a que eu quero. Ó, ele escolheu aqui, ó, essa ECOP 1A com transição em UREMI. Né? É isso mesmo? Vamos ver aqui, mudar o procedimento. Isso mesmo, ó. ECOP 1A com transição em UREMI. Tá? Quando você passa o mouse aqui, ó, você vai vendo quais são. Ó. Essa aqui é para sair mais para o norte, né, e tal. Essa UREMI, ela já vai me jogar, deixa eu selecionar aqui, voltar. Né? Essa UREMI, ela já vai me jogar aqui, ó, nessa aerovia, esse ponto UREMI já me joga nessa aerovia aqui, Upper Zulu 42, que é uma aerovia, meio que uma das aerovias padrão entre Rio e São Paulo, tá? Só que você vê como a rota aqui está em linha reta, eu não coloquei um star, o star é a chegada, né? Eu coloquei só a aproximação. Então ele está jogando direto na aproximação, então ele está indo fora da aerovia.
que eu vou fazer? Eu venho aqui na minha chegada, no meu arrival, vou colocar aqui um Alt Select. Ó, ele escolheu esse PAB E1A com transição no ponto VUREP, que aí você vai olhar aqui, ó, essa transição do ponto VUREP está fazendo com que esse meu trecho de cruzeiro fique exatamente em cima dessa aerovia que ele tampa aqui com a rota, mas que é a Upper Zulu 49, eu acho, tá? Então, vamos ver aqui como é que está a nossa rota. Ó. Eu decolo aqui da pista 10 de Guarulhos até esse ponto Amvul, depois esse ponto GRO 27 e nesse Ecopo, Ureme, pego a aerovia e depois aqui nesse ponto VUREP a gente começa a nossa chegada para que ele vai deixar a gente nesse ponto VUSRA, que é o primeiro ponto aqui nesse ponto Bitox, que é o primeiro ponto aqui da nossa aproximação, né? A pista, vocês vão ver, tá aqui, né? A SBGL, pista 10, tá? 1-0. Ok? Bom, o que mais eu preciso ver aqui? Eu já coloquei que coloquei automático aqui. Como ele não tem os dados de performance desse avião, pode ser que ele calcule uma altitude louca. No caso, ele até calculou um 90 aqui, que é uma altitude legal para a gente fazer essa viagem, tá? Esse voo. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, vou salvar esse plano de voo, tá? Eu sempre salvo meus planos de voo começando com o tipo de voo que eu coloco que é um IFR, CJ4, que ela está para o Cessna, SBGR, SBGL, sim, e RNP, porque eu estou chegando RNP. É só como referência, tá, gente? Eu coloco isso só para eu saber qual voo que é esse, tá? Salvo. Posso fechar aqui. E agora, aqui no Flight Simulator, eu vou aqui para o meu voo livre. Eu já estou com o Cessna aqui selecionado. Tá? Vou colocar aqui como meu aeroporto de partida o SBGR. Eu só vou aqui mexer no horário, tá? Estou gravando esse voo à noite. E como o objetivo não é fazer um voo noturno, vamos colocar aqui um horário interessante, tá? E eu venho aqui, ele está com a 28, vou escolher aqui 10, mas depois ele vai baixar isso do plano de voo. Okay? Vamos abrir o EFB. E eu venho aqui em plano de voo, rota, abrir, carregar da web. Ele vai carregar, aqui é o nosso IFR, CJ4, SBGR, SBGL, RNP, foi a que eu criei hoje. Eu só clico aqui em carregar. Tá? Aqui estão todos os pontos, ó, a saída, partida via ECOP 1A com transição em Ureme. Aqui o procedimento de chegada, o procedimento de aproximação. Ele aqui já estava fixo aqui 250, tá? Eu vou colocar aqui no automático. Ele botou 130, viu? Ele calcula errado porque não tem os dados de performance do avião, né? Eu vou colocar aqui os 190 que estavam definidos antes. Então eu tenho aqui 190. Eu venho aqui, clico em enviar. Pronto. Se eu voltar aqui, vocês vão ver que a rota já está aqui. Do jeitinho que a gente quer. Então, a nossa rota já está aqui traçada. Eu só vou marcar, ao invés de ele sair da pista, vou colocar para ele sair aqui de um outro ponto para eu poder fazer o cold and dark, né? Que se eu colocar ele para partir direto da pista, ele vai já estar ligado e tal. Então, eu já estou partindo ele aqui desse estacionamento aqui, que eu quero que ele esteja em cold and dark. Posso clicar em iniciar o voo. Estamos prontos para voar. Primeiro ponto aqui da inicialização, a gente tem que remover essa capota. Aí aqui do lado
tem a tampa a cobertura do pitô. Esse avião ele não vem com os calços, ele vem com essa amarração aqui. Você remove a amarração e vem aqui atrás e remove a tampa do motor. Tirando uma, ele tira as outras. Aqui Shift C para ele entrar na cabine. Esse avião, a gente até agora já tinha voado com o Cirrus, né, que era com um Garmin G1000, né? E a gente depois fez com o Pilatus, né, que já usava um Glass Cockpit da Honeywell. Esse aqui não é Honeywell nem Garmin, esse é um da Rockwell Collins, é o ProLine 24. Ele tem essas 4 telas, né, tem um PFD e um MFD para cada um dos pilotos, né? Eu vou, já aqui de antemão, exportar eles para outra tela. Tá, então eu estou com o meu MFD e meu PFD na outra tela. E a gente vai começar aqui os procedimentos de ligar. Como eu sempre falo para vocês, ligar um avião do zero não é bicho de 7 cabeças. Tá? É só você vir aqui no FB, tá? Na página aqui da aeronave, vem aqui em listas de controle, tá? Que são os checklists, e aqui tem tudo que você precisa fazer. Ó, no pré-voo, tirar a tampa do para-brisas que eu tirei, lembra? E tirar aqui como dar antes da partida no motor, dando partida no motor, você seguindo esse passo a passo aqui para qualquer avião vai funcionar direitinho. Um ponto que eu sempre chamo a atenção é o seguinte: aqui quando você abre normalmente ele vem aqui em padrão. O padrão ele não tem todos os itens, tá? Pode deixar alguma coisa para trás. Sempre entra aqui primeiro e coloca especialista, que aí ele vai mostrar todos os passos mesmo que você precisa executar, ok? Então vamos lá. A gente não precisa olhar lá no checklist para a gente fazer um pouco mais rápido aqui. Primeiro ponto onde você vai é aqui na bateria. Né? Primeiro você checa se os geradores estão ligados, os geradores estão ligados. Tá? Aí você vem aqui na bateria e coloca na posição ligado. E os aviônicos principais você coloca aqui na posição dispatch, que ele traduz como expedição, na posição dispatch. Isso vai fazer com que ligue aqui parte do painel e você pode já começar a fazer o planejamento do seu voo. O ponto mais importante aqui é este carinha aqui. O Shift 3 leva direto para ele aqui. Então, o interessante desse avião é que ele já tem um FMC, que é com cara de FMC de avião maior. Tá? Vocês reparam que no Pilatus, no Cirrus, a gente programava as etapas do voo no próprio MFD. Aqui não, aqui você tem essa carinha de um computador que é muito parecido com os aviões maiores. Digamos, é um computador um pouco mais sério, né? Então é bem interessante a gente fazer essa programação por aqui. Essa mensagem Initialize Position, tá? A gente corrigiria ela vindo aqui na posição inicial e copiando essa informação aqui de posição e colando aqui. Só que está com um bug, não sei se nesse avião. Teoricamente eu copiaria aqui, né, para colar aqui. Só que você vê que já deu key not active. Então ele não está funcionando. Só que isso não interfere no nosso voo, tá? Então não se preocupem com isso aqui por enquanto. Tá? Vou limpar aqui. Depois eu explico para vocês direitinho como que funciona aqui a entrada de dados nele. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer é vir aqui no tablet, né, no FB, e conferir a rota, tá? ECOP, tá tudo certinho aqui na nossa rota, tá? E que eu venho aqui e envio para controle de tráfego aviônicos. Quando eu acabo de enviar, já aparece aqui para mim esse exec. Tudo que você modifica aqui no FMC, ele vai pedir para você executar o que você modificou, tá? Então nada que você fez ali se executa na hora. Você só executa quando você aperta o exec aqui, tá? E ele executou perfeito, tá lá. Vamos lá, primeiro ponto que a gente olha aqui no nosso FMC. A gente vem aqui, confere a parte aqui de performance. O primeiro ponto que a gente vem aqui é no setup do VNAV, da navegação vertical, porque aqui ele vai dizer qual é a altitude de transição. Ele vem com FL 180, que é o padrão dos Estados Unidos. Inclusive, o nosso último voo a gente fez com FL 180, tá? Mas
No Brasil, isso varia de aeródromo para aeródromo, tá? Para você saber, geralmente você vai na carta do aeroporto e olha. Eu vou colocar aqui FL100 só para a gente não ir pesquisar na carta o que é. Se eu não me engano, Guarulhos é FL70, 070. Mas eu vou colocar aqui FL100. Como que a gente faz a entrada de dados? Esse campinho que está aqui em cima do Initialize Position, ele é o que vai ser preenchido se eu digitar aqui, tá? Então eu venho aqui e coloco, ó, eu quero 10.000 pés. Ó, 10.000 pés. Aí o dado que está aqui, quando eu clico aqui, ele joga para lá, 10.000 pés. Está pedindo para eu executar. Executei. Ok? Próximo passo, você vem aqui e dá em Next. Está vendo que ele vai mostrando quantas páginas tem, tá? O Prev e o Next vai mexendo entre essas páginas. Venho aqui no Next. Ó, ele está dizendo, isso aqui, essa é a primeira página, era subida, tá? Climb, tá? Eu tenho a transição em 10.000 e minha velocidade de subida é essa daqui, 240, que é a melhor velocidade de subida desse avião, tá? No próximo, eu tenho aqui cruzeiro, então ele vai dizer que qual a altitude de cruzeiro? FL 190, foi o que eu coloquei no meu plano, e a velocidade, tá, de cruzeiro que ele está colocando aqui, 300 nós, tá? Vou para o próximo, aí ele está dizendo aqui, ó, na descida, qual a minha velocidade alvo de descida e a transição, o nível de transição, tá, ele pegou aqui o mesmo, os 10.000 que eu coloquei. Se eu não me engano, o Galeão é 8.000. Mas deixa aqui esses 10.000. Tá? Próximo passo. Tá? A gente volta lá, performance. Tá? Vamos ver aqui em takeoff. Tá? Eu preciso colocar aqui algumas informações. Toda informação que tiver em quadradinho é a informação que ele precisa, tá? Que você coloque. Para ele calcular as velocidades de take-off e tal, às vezes as pessoas me perguntam, qual a velocidade de decolagem do avião tal? Quando você tem um FMC, você tem que calcular para a situação que você está. Tá? Eu vou colocar aqui que a temperatura agora tá, vai estar 28 graus. Ó, apareceu 28 ali. E eu clico aqui, ele vai colocar 28 graus. Tá? Quando eu venho para a minha próxima página, com aquele dado que eu coloquei, ele já calculou aqui, ó, que a minha V1 vai ser 88, a minha VR vai ser 91, tá? Tudo aqui já calculado. Aí eu tenho que clicar aqui no Send. Aí está em progresso, completo. O que vai acontecer? Quando eu tiver com o meu PFD ligado, vocês vão ver que na barra de velocidade vai estar aparecendo esses valores lá como referência para mim, para a decolagem. Tá? Então, ele já calculou aqui. Próximo passo. A gente vem aqui em legs, que são as pernas do voo, né? São os pontos do voo. E o que eu faço aqui no legs? Eu confiro com o meu EFB se está tudo certinho. Ó, ele vai começar na pista, D10L, Anvu, Gro, Ecopo, próxima página, Uremi, aí aqui ó, ele tem uma descontinuidade, logo depois do Uremi, eu queria uma descontinuidade entre a partida e a chegada. Ele ficou aqui uma descontinuidade. O que eu faço? Eu confiro aqui se o campo aqui está limpo. Eu poderia simplesmente digitar VUREP aqui, mas é mais fácil. Vai digitar, eu venho aqui, clico no VUREP, ele copiou o VUREP para lá. Ó. E eu venho aqui onde está a descontinuidade e insiro aqui o VUREP. Ó, ele matou aquela descontinuidade e já está aqui engatado o Uremi com o VUREP. Tá? VUREP, PAEB, vamos ver quais são os próximos. VUSRA, GL041, Next, Bitox, Gavug, GL, Next. Agora está tudo certinho. Você vê que o exec aqui ficou pendente, que eu preciso executar. E agora isso já está no meu FMC. Tá? Configuração do FMC feita. A gente vai... deixa eu fechar aqui o tablet um pouquinho. A gente vai dar prosseguimento ao restante do processo para ligar o avião. Eu volto aqui nas baterias, confiro aqui. Eu preciso ligar essas luzes de emergência aqui também, senão ele vai deixar um master aqui aceso. Então vamos lá para o painel central, onde a gente liga o avião. Primeiro ponto, a gente vem aqui do motor da direita, no motor 2, e clica aqui no Starter. A gente olha aqui essa informação N2, tá, aqui no MFD, até ela chegar no 20, tá, que é a pressão que eu preciso para poder ligar o motor. Tá?
Ó, chegou em 20% aqui, eu posso vir aqui nesse mesmo motor, abrir essa tampinha e ligar o motor. Eu aguardo um pouquinho. Pronto, agora meu avião, meu motor já está ali ó, em 24%, tá, já está ligado. Eu faço a mesma coisa para o outro motor. Tá? Eu venho aqui no motor esquerdo, ligo o starter, monitoro o N2 até ele chegar em 20, tá? Ele tem uma vírgula aqui, tá, gente? Então tá 12 ponto. Ó, chegou a 20, eu posso vir aqui, abrir a tampinha e dar partida. Fecho aqui. Tá? Próxima coisa, eu venho aqui, volto aqui, o meu aviônicos que estava no dispatch, eu venho com ele para on. Aí ele vai calibrar aqui o PFD. Deixa eu já abrir minha janela de comunicação. Deixo ela sempre na minha outra tela aqui, como vocês sabem. Aí vamos voltar aqui ao painel central, porque a gente precisa acender, ligar aqui, né, os aquecedores do pitot e as luzes, né? As luzes de voo, né? Táxi e landing não precisa ligar agora. E eu tenho até aqui as luzes de cinto de segurança e de não fumar, né? Dos passageiros, então pode acender aqui também. Mas tá tudo praticamente certo. Eu dou uma olhada no CAS, tá? Que ele fica aqui no MFD do copiloto, tá? Ele está aqui também na minha outra tela. Se tem alguma mensagem no CAS, ele está dizendo que só o parking brake, ou seja, o freio de mão está puxado, perfeito. Então, eu olho aqui, 25% em idle, os meus dois motores estão ligados, eu posso já começar a fazer a configuração do meu piloto automático. Bom, o piloto automático dele fica aqui em cima, igual nos aviões maiores, igual também no Pilatus, tá? Primeira coisa, assim como a gente fez no Pilatus, né? Eu vou ligar aqui o nav, né? Ele vai aparecer ali no PFD, né? LNV1, que é o equivalente dele ao GPS, e aparece aqui roll, né? Ou seja, ele vai seguir a atitude do avião até interceptar o GPS. O que eu sempre faço aqui? Eu venho na proa, tá? Alinho a minha proa com a minha rota do GPS, tá? Que está 95, eu vou alinhar ali com 95. 95, tá? E vou ativar o modo proa, porque ele vai decolar no modo proa e já levando na direção da interceptação do GPS, tá? Altitude, eu vou colocar aqui nível 190, 190, 19 mil pés. Essa altitude depois eu vou prestar atenção na comunicação com o ATC, tá? Porque o ATC às vezes pode me fazer um hold de altitude, dizer assim, olha, sobe até tal altitude e aguarda a altitude tal. Então tá 19, mas pode ser que eu tenha que mudar, tá? E como que ele vai chegar nessa altitude? Eu vou colocar Flight Level Change e a velocidade aqui, lembra que estava lá 240? Que a subida tem que ser 240? Então a gente vai colocar aqui até 240. Pronto, 240. E por último eu ligo aqui o yaw damper, que é o amortecedor de guinada, né, que ele minimiza, né, os efeitos de guinada do leme. E nosso piloto automático, se olhar aqui no PFD, já está configuradinho. Eu vou então contatar Guarulhos para solicitar o voo IFR. Autorização de tráfego. Cessna Papa Tango Papa 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 IFR para Galeão. Pronto e na escuta. Cessna Papa Tango Papa Papa Papa. Está liberado para o aeroporto Galeão por meio da partida Ecobum Alpha. Transição Liming. Pista 10 left. Suba via SID e mantenha 13.000 Spare Flight Level 19010 minutos após a decolagem.
A frequência de partida é 126.15. Transponder 3312. Então, como vocês puderam ouvir, ele pediu para subir até 13.000 e aguardar Flight Level 90. Então eu vou vir aqui na minha altitude e voltar para 13.000, tá? Porque eu só vou subir para Flight Level 90 quando ele me autorizar, tá? Bom, tá tudo certo, então eu vou solicitar o táxi. Guarulhos Solo. Cessna Papa, Tango Papa, Papa, Papa com Oscar. Pronto para táxi. IFR. Cessna Papa, Tango Papa, Papa, Papa. Faça táxi para e mantenha-se antes da pista 10 left usando a pista de táxi Yankee Golf. Contacte a torre em 118.4 quando estiver pronto. Faça o táxi e mantenha-se antes da pista 10 left usando a pista de táxi Yankee Golf. Cessna Papa, Papa, Papa. Então vamos para o nosso táxi. Solta o freio de mão. Diferente do Pilatus, esse aqui não sai andando sozinho. Você tem que colocar um pouco de potência. O correto aqui seria fazer um pushback, tá? Porque tem esse carrinho aqui na frente. Mas a gente sabe que não bate no carrinho, né? Então vamos passar por dentro dele aqui mesmo. Só para simplificar a nossa vida e não ter que pedir aqui um pushback. Sempre prestando atenção aqui na velocidade, tá? De táxi. Aqui na barra do MFD do copiloto tem ali GS, que é o Ground Speed, que é o que a gente tem que ficar atento para não passar de 25 nós. Sempre parar, tá, gente, antes da retenção. E agora eu vou ajustar a torre e solicitar permissão para decolagem. Guarulhos Torre. Cessna Papa, Tango Papa, 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 pronto para partida em IFR. Pista 10 left. Cessna Papa, Tango Papa, Papa, Papa. NH 1013. Autorizado para decolagem pista 10 left. Autorizado para decolagem pista 10 left. Cessna Papa, Tango Papa, Papa, Papa. Vou colocar flaps aqui. Estou autorizado. Vou soltar o freio de mão. Colocar um pouco de potência. Toga. V1. Rodar. Positive rate, gear up. Flaps. E autopilot. Ele já interceptou. Contate Brasília, centro em 126.15. Good day. 126.15 para Cessna Papa, Papa, Papa. Esse alarme que vocês ouviram é do Inner Mark do ILS. Eu não sei porque ele está disparando na decolagem. Brasília Centro. Cessna Papa, Tango Papa, Papa, Papa está passando por 6.200 subindo a 13.000. Cessna Papa, Tango Papa, Papa, Papa. Brasília Centro. QNH 1013. Contato com radar. Continue para alvo. Vocês viram que enquanto falava ali o ATC, eu reduzi, né, a manete da posição toga para a posição climb, né, porque agora eu estou em subida. Ó, passei dos 10.000 pés, já vou colocar meu altímetro na posição standard. Ele agora não está usando mais a pressão barométrica local, está usando a pressão padrão. Cessna Papa, Papa, Papa. Suba para Flight Level 90 e mantenha. Ó, ele já autorizou, então eu não vou nem alinhar em 13.000, já vou colocar aqui 190. Nossa. .
e já está certinha a minha altitude. Responda. Suba para Flight Level 90 e mantenha. Cessna Papa Papa Papa. Diferente do Pilatus e do Cirrus, este avião ele não tem autothrottle, tá? Então você tem que ter muito cuidado com relação à velocidade. Tem que estar muito atento toda vez que ele estiver mudando de atitude, né? Por exemplo, ele está subindo agora, estou com uma potência aplicada. No momento em que ele parar de subir, eu tenho que estar atento para poder reduzir essa potência, porque senão ele vai passar da velocidade. Mesma coisa, no momento que ele começar a subir, por exemplo, eu tenho que estar de olho na velocidade. Ou quando eu estiver descendo e ele interromper a descida, vai estar dizendo que está chegando nos 19 mil pés. Então já vou ficar esperto aqui para começar a reduzir a velocidade à medida que ele vai mudar a atitude aqui. Ó, a velocidade começa a aumentar, eu venho aqui e reduzo um pouco da potência, né? Aqui olhando na nossa guia aqui, ó, ela está na posição cruise. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui mais para trás para ver. Ó, está na posição de cruzeiro. Agora a gente já está em cruzeiro, tá? A velocidade está aumentando ainda um pouco, né? Está sobrevoando aqui Vale do Paraíba, né? Do litoral de São Paulo. É interessante a gente observar que a velocidade indicada ela importa um pouco menos para mim aqui. Importa mais a velocidade real, o true airspeed. Porque a minha velocidade máxima de cruzeiro, a velocidade de cruzeiro desse avião, tanto média quanto máxima, elas são expressas em velocidade real, tá? Ali em torno de 390 até no máximo 450 nós, tá? Agora eu estou aqui a 359, ela ainda está subindo um pouquinho, ela vai estabilizar ali em torno de 380, 390 nós de velocidade real. É interessante a gente saber que existe essa diferença entre velocidade indicada, velocidade real, velocidade Mach. Se você quer que a gente faça um vídeo especificamente sobre essas velocidades, deixa um comentário pra gente. E se você já é membro do canal, se você já conhece o canal há bastante tempo, você já sabe que esse vídeo vai ser bom, deixa logo já o seu like. Se você ainda tem dúvida, espera um pouquinho, espera até o final do vídeo, mas não deixe de deixar lá o like, também de seguir, de se inscrever no nosso canal. É muito bom dar uma força para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo. A gente já está aqui em cruzeiro, então eu venho aqui no meu autopilot. O próximo passo que eu faço aqui é ativar a navegação vertical, tá? Porque eu vou chegar, meu approach, né, minha chegada e approach vai ser por navegação vertical. E eu já venho aqui na altitude e coloco ela aqui para 0, porque eu não quero que ela atrapalhe a minha rampa. Então ele está mantendo essa altitude de 19 mil pés, né, mas já com o path aqui do VNAV ativado. Então assim que ele encontrar, né, a sua rampa de descida, ele vai executar essa rampa de descida. A gente trabalha com realidade aqui, tá? Esse comportamento que esse avião está tendo já aconteceu algumas vezes comigo em alguns voos. Eu também não tenho explicação para isso, tá? Ele fica oscilando dentro da rota, tá? Ele parece que tenta acertar, mas ele passa do ponto, aí corrige, tá vendo? Corrige demais, aí ele vai para o outro lado, passa do ponto demais, corrige demais novamente, e do nada ele volta ao normal e volta a voar em linha reta. Eu já fiz essa rota aqui outras vezes, ele fez certo. Eu não sei se é vento, eu não sei qual é a situação que está fazendo com que ele tenha esse comportamento. Até no modo carreira já aconteceu comigo dele ficar fazendo essa dancinha de ficar, tá vendo, ó? Ele passa um pouco do ponto do GPS, aí ele tenta corrigir, mas ele já inclinou demais, tá vendo? Chega uma hora que ele acerta, mas eu realmente não entendo por que ele tem esse comportamento. Ele está um pouquinho fora da rota, aí ele vai corrige demais, tá vendo?
Infelizmente, isso aqui é um simulador, né, gente? E o avião não é perfeito, né? Todos os aviões que a gente voou até agora tem algum bugzinho, algum errinho. Eu queria entender, até se você é piloto, se você voa o Cessna, deixa uma mensagem aí pra gente, se isso é um comportamento que existe na vida real, avisa pra gente aí, pra gente ficar sabendo. Olha, eu tô começando a crer que é algum bug no amortecedor de guinada, tá? No yaw damper, porque eu desativei o yaw damper e ele agora parece que tá voando certinho, retinho, não tá mais fazendo aquela dança. Não sei, talvez é muito prematuro pra eu falar. Parece que é isso mesmo. Vou até ligar o yaw damper para ver se é ele o problema. Vamos ver. Parece que o problema não é no yaw damper, porque eu liguei de novo e o voo está estável. Vamos dar uma conferida aqui no nosso voo. A gente está agora voando por o fixo VUREP. Isso, ó. Que é o fim aqui da nossa passagem pela aerovia. Depois a gente vai já começar aqui na nossa chegada. Vamos ver aqui como é que está a nossa rota vertical. A gente está chegando aqui em VUREP. De VUREP para PABEP a gente já vai começar a baixar um pouco, tá? Começar a descer um pouco. Vamos conferir lá no FMC se está igual. Isso, ó, PABEP a gente começa a descer um pouquinho. A gente vai passar aqui em cima da Baía de Paraty, ali do aeroporto de Paraty, ali, aquele ponto que está ali bem embaixo da gente. Cessna Papa, desça para 12.000 e mantenha. Desça para 12.000 e mantenha. Cessna Papa. Ó, o Todd agora, o Top of Descent, aparece para mim aqui já no MFD do piloto, do comandante, né, que é mais um zoom mais próximo, né? E aqui meu vertical tracker já aparece aqui na tela, ou seja, ele vai começar a descer a partir de chegar neste ponto, tá? Eu já tenho a liberação do ATC para descer a 12.000, então ele já vai começar a descer. Eu tenho que ficar de olho na velocidade, porque, como já dissemos, né, esse avião não tem autothrottle, então a gente tem que controlar a velocidade. Como a velocidade target de descida dele é 240, eu já vou começar a tirar um pouco da potência. Cessna Papa. Acelere sua descida para 12.000. O ATC não recebeu meu plano de voo, né? Porque ele não sabe o momento que eu vou começar a descer. Ó, tirei aqui bastante da potência, tá? Ele já está descendo. Descendo é uma razão de 2.100 pés por minuto, né? E eu quero que minha velocidade baixe até perto dos 240 nós, tá? Até porque existe um limite de velocidade de 250 nós, de velocidade percebida, de velocidade indicada, abaixo dos 10.000 pés. Cessna Papa, desça via Pavium Alpha até 6.400.
Espere Hub e Yankee pista 10 aproximação via transição Bitox. Liberou minha descida. Essa via Pablo Alfa até 6.400. Espere Hub e Yankee pista 10 aproximação via transição Bitox. Cessna Papa Papa Papa. Colocando aqui um pouco mais de potência, porque ele já chegou nos 240, está baixando de 240, eu quero manter ele perto dos 240 nós. Cessna Papa Papa Papa. Contate Galeão Torre em 118.0, quando estiver entrando na aproximação. Torre em 18.0. Cessna Papa Papa Papa. Galeão Torre. Cessna Papa Tango Papa Papa Papa. Chegando a 9 milhas oeste por aproximação Rave Yankee pista 10. Cessna Papa Tango Papa Papa Papa. Galeão Torre. QNH 1013. Aproximação Rave Yankee pista 10 liberada. Estou abaixo já de 200 nós, posso colocar flaps 15, vai ajudar aqui a reduzir a velocidade. Já vamos perdendo mais velocidade. Já poderia colocar full flaps, vou esperar um pouco mais, né? Colocar full flap aqui, teria que colocar um pouco mais de potência para compensar. E ele ainda está numa velocidade boa, deixar ele planar um pouco mais. Eu estou praticamente em idle, tá? Tá chegando praticamente em planeio. Agora sim já posso colocar full flaps. Ele pede para baixar o trem de pouso, né, porque eu estou em full flaps. A gente vai deixar a velocidade caindo aqui até chegar em torno de 110 nós, mais ou menos. Está praticamente sem vento, a velocidade no solo aí está 123, 117 a velocidade percebida, a velocidade real 121. Então está com um ventinho aí de 2 nós de cauda, nada muito complicado. A 113, já posso estabilizar a velocidade aqui, porque já é a velocidade que já dá para aproximar. Sem autothrottle dá trabalho. Cessna Papa Papa Papa. Vento calmo. Liberado para pousar pista 10. Para pousar autorizado na pista 10. Cessna Papa Papa Papa. Já interceptou aqui o GP, né, do procedimento RNP. Já está alinhado. 112 nós, full flaps, trem baixo. Agora é só deixar chegar bem pertinho para fazer o toque.
Agora já aparece aqui o meu radioaltímetro aqui no meio, tá? Tô a 800 pés. Quando chegar em 500 ele vai avisar. $500. Aproximação bem precisa. Aí aqui cruzando a cabeceira eu já coloco em idle, desligo o autopilot, arredondo, toco, freio, esse toque não foi nota 4,5 não, esse foi uma nota 8, né? Bom, pessoal, então foi isso. A gente fez o nosso voo com o CJ4, né? A gente está escalando os aviões, né? Tá indo dos menores para os maiores. Esse já é um jato executivo. Vocês veem que é um avião muito tranquilo de pilotar, que tem aviônicos muito interessantes da Rockwell, tem um piloto automático interessante. Deu um probleminha ali no meio do voo, vocês viram, vida real, né? Não sei se foi um problema do yaw damper, né? Depois eu vou avaliar melhor aqui, vou conversar com os amigos, ver se a gente consegue identificar por que dá esse problema dele ficar ali um pouco vagando ali na rota do GPS, mas nada que comprometa, né? Tem esse diferencial de não ter o autothrottle, então tem que ter um pouquinho mais de trabalho, mas é um avião bastante interessante, principalmente para você que está voando modo carreira, tá? É um avião que vai, por exemplo, comparado com Pilatus, vai fazer com que você faça seus voos de uma forma muito mais rápida, né? Porque ele tem uma velocidade de cruzeiro muito maior, né? E que vale a pena você explorar. Não deixe de dar um like lá no vídeo, é de graça, ajuda o canal e a gente consegue trazer novos conteúdos para vocês. Não se esqueçam também de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativa lá o sininho para receber as novas notificações e a gente fica por aqui, mais uma vez, só taxiando, até o próximo voo.